vídeo aqui é para você que quer fazer o vestibular de medicina da Uniceub em Brasília, exatamente. Vamos entender como que ele funciona, por que tem que estudar dessa forma, o que priorizar para que você atinja aí a sua aprovação. Opa! Em 2023, seja um universitário da Uniceub, se assim você desejar. Beleza? Simbora, vamos falar sobre isso. Se você é novo aqui, não conhece o canal, é a primeira vez que você me viu, quem é essa mulher que está falando da Uniceub? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP e eu vim aqui falar para você o que você tem que fazer, o que priorizar para que você atinja o seu objetivo da aprovação na prova da Uniceub. Beleza? Então olha só, quem prepara o vestibular dessa faculdade é a VUNESP. Débora, o que é a VUNESP? A VUNESP é uma banca que elabora diversos vestibulares. Então ela prepara a Uniceub, ela prepara a Unifesp, a Unesp, a FAMERP, Santa Casa, Einstein, diversos vestibulares de medicina. No total, neste ano que nós estamos agora, isso pode mudar, né, dependendo de quando é que você está vendo esse vídeo. No ano de 2022, a VUNESP prepara 40 vestibulares de medicina. Exatamente. E um deles é a Uniceub. Dentro desses vestibulares tem níveis e características diferentes. Então, a VUNESP prepara vestibulares níveis 1, 2 e 3. Débora, o que significa isso? Grau de complexidade dessas provas. Então, se eu tenho uma prova nível 1, o grau de complexidade dessa prova é menor do que uma prova nível 2, consequentemente menor do que uma prova nível 3. Mas não é só isso, não é só grau de complexidade, mas também características. Tem características próprias de provas níveis 1, características próprias de provas níveis 2 e provas níveis 3. Para que você seja aprovado em qualquer vestibular de medicina da VUNESP em curto espaço de tempo, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Antes de pensar em estudar matemática, física, química, inglês, antes de qualquer coisa, você precisa entender a banca. Exatamente. Isso com certeza é um diferencial que, se você tiver, você vai sair na frente de muita gente. Principalmente falando de Brasília, né, que muita gente não conhece muito bem a VUNESP é aqui de São Paulo, então muita gente não conhece. Então esse vídeo foi feito para você que está aí procurando informações, quer saber como que funciona. Então entenda todo esse contexto, saia na frente dos concorrentes e garanta a sua aprovação. Beleza? Então, olha só, nós falamos que a VUNESP ela tem níveis de dificuldades diferentes. Onde é que entra a Uniceub? A Uniceub é uma das provas que a VUNESP prepara níveis 1. Sério, Débora, nível 1? Exatamente. Nós temos 30 provas que a VUNESP prepara com essa característica nível 1, cada uma com um perfil. Temos 6 provas níveis 2 e 4 provas níveis 3. Tudo bem? Então, dessas 30 provas, desse campo amostral de 30 vestibulares, níveis 1, a Uniceub é uma delas. Então, vamos entender aqui sobre isso. Quais são as características da Uniceub? É uma prova nível 1. E o que significa isso, Débora? Ser uma prova nível 1 significa o que exatamente? Significa que as questões são extremamente objetivas, diretas, sem rodeios. Então, o aluno que quer passar numa prova como essa, ele não precisa se preocupar muito, trabalhar muito com a ideia de interpretação. Por quê? Se ele dominar o conteúdo, ele vai bater o olho na questão e vai se sair super bem. Porque é característico isso de uma prova nível 1. Então, as âncoras estão muito bem claras, o comando da questão é muito objetivo. Muitas vezes, questões de exatas pelo desenho, você entende o que é para fazer, rapidamente faz, ok? Isso é uma característica. Outra característica importante é que as questões não têm um grau de complexidade muito grande. Isso é muito bacana, né? Então a gente tem uma prova aí relativamente simples, né? Pensando em outras provas que a VUNESP prepara, é uma prova relativamente simples. Então, se você estiver bem treinado, sem muitas dificuldades para resolver essa prova. Débora, mas pelo que você está falando, a prova então é relativamente fácil de fazer. É, só que tem um pré-requisito importantíssimo, 2 na verdade, tá? 2 pré-requisitos super importantes que você tem que dominar para ir bem nessa prova. Primeiro, tempo. Provas níveis 1 de uma forma geral, o aluno ele precisa estar muito bem preparado, precisa estar muito bem treinado para ele conseguir finalizar essa prova. Muito bem. De uma forma geral, se o aluno não tiver isso,
ele dificilmente chega no final. E aí, se ele chega na prova e ele tem que chutar um monte de coisa, não consegue finalizar várias questões, infelizmente ele não vai passar. Isso é treinável? É treinável, certo? Só que para eu treinar, para eu ter essa habilidade, para eu conseguir desenvolver isso de forma eficiente, eu preciso fazer muitos exercícios, muitos simulados iguais ao que eu vou encontrar na prova. Para quando chegar no meu vestibular, apenas mais uma, certo? Apenas mais uma questão, apenas mais um simulado, beleza? Então, tempo, Débora, mas eu faço simulado em casa, no meu cursinho e eu termino no tempo ali cravadinho. Não. Se você vai fazer um simulado para você testar, você tem que terminar o seu simulado 1 hora antes do tempo ideal. Então vamos supor, a prova da Uniceu você tem 5 horas para fazer. Então o seu simulado tem que conseguir finalizar em 4. Por quê, Débora? Porque no dia da sua prova para valer, você não vai conseguir finalizar em 4. Porque tem toda a parte emocional, tem adrenalina, gente, tudo é diferente. Então você precisa treinar tudo isso. Treinar fazer o simulado em menos tempo, treinar fazer o simulado passando para o gabarito, treinar fazendo o simulado com a redação, passando a limpa redação, ou fazendo direto na folha de resposta. É super importante isso. Tempo, coloca aí a chave para você conquistar essa aprovação. Uma das chaves para você conquistar essa aprovação na Uniceub é você dominar muito bem a prova e conseguir dominar o relógio. Outra coisa extremamente importante, lembra que são duas coisas? A Uniceub, ela tem questões muito específicas. São questões simples, nada muito extraordinário, muito difícil, mas são questões específicas. Tem conteúdos exclusivos que só caem na Uniceub. Por que eu tô falando isso? Porque é comum o aluno falar, eu vou pegar outras provas da Vunesp, vou fazer para eu treinar. A prova da Uniceub é muito específica, ela tem 54 exercícios, pouquíssimos vestibulares da Vunesp tem 54 questões, tá? Então aí já vem que ela é muito específica. Dessas 54, nós temos 7 de Química, 7 de Física, 7 de Matemática, já tem um número diferente aí, a distribuição das matérias são diferentes. E tem conteúdos específicos de Química que são específicos da Uniceub, tem questões de Física que também são específicos, então eu tenho que ficar ligado nisso. Tá? Então não adianta você estudar tudo genérico, tudo geral, porque não vai dar certo. É uma faculdade muito específica. E aí se torna até mais interessante o processo de aprendizagem, o processo de preparação. Porque se você focar só nela, você reduz muito a quantidade de coisa que você precisa estudar e você vai ter uma vantagem enorme diante dos concorrentes. Por quê? Você vai filtrar só o que é dela, estudar só o que cai nela, só do jeito dela, e você tem uma chance enorme de passar muita gente. Combinado? Beleza, Débora, o que eu tenho que focar para eu me dar bem nessa prova? Como eu havia dito, temos 54 questões e uma redação. Mas na Uniceub nós não temos questões dissertativas, então essa parte do critério de correção para questões dissertativas vocês não têm. Por outro lado, toda a seleção é feita pelas questões objetivas. Por isso que tem questões exclusivas, questões que só caem nela. Por quê? É como eu vou fazer a seleção do meu público, certo? Então eu quero este perfil de aluno. Eu quero que o aluno tenha essas características. Então, em cima dessas características, que é o foco da faculdade, se prepara um vestibular, uma prova, tentando selecionar esses alunos. Vamos lá! A nota de corte da Uniceub, ela é exigente, é uma faculdade concorrida, é uma faculdade que muita gente quer prestar, né? Então tem um grau de concorrência aí significativo e você precisa ir bem para conseguir entrar. Então eu tenho que acertar aí boa parte das questões para eu conseguir bem. 70% de uma prova nível 1 faz parte do conteúdo base da banca Vunesp. Agora eu falei uma coisa bacana para você, tá? Débora, o que é isso? Tem conteúdos que são cobrados em todas as provas de medicina da Vunesp. O que muda? A forma como ele é cobrado e o grau de complexidade que isso aparece. Mas aparece em todas as provas. Probabilidade, geometria plana, GA, estequiometria, equilíbrio, diversos conteúdos que fazem parte desse conteúdo base. 70% da sua prova da Uniceub será esse conteúdo. Isso é ótimo. Débora, então se eu dominar esse conteúdo eu passo na Uniceub, você tem a chance de não passar, mas 70% é um valor bastante significativo para um candidato. Então olha só, se você dominar conteúdo base,
você já sai na frente de um número bem significativo de candidatos. E Débora, tem como eu dominar esse conteúdo base ainda esse ano e passar no vestibular de medicina da UniCeub, que vai acontecer em dezembro ou janeiro? Com certeza sim. Depois que você domina esse conteúdo base, qual é a sua próxima preocupação? Quais são os conteúdos específicos da UniCeub? Quais são os conteúdos que só caem na UniCeub, que são específicos de química, de física, de matemática? Como resolver com alguns macetes, ganhar tempo, isso é importante. Débora, é possível prever o que vai ter na minha prova? Sim, é possível. Pelo menos 90% da sua prova é previsível, certo? Então tem como saber o que cai, como cai, quais são as tendências, grau de complexidade. Então se você já sabe tudo isso hoje e você tem um período para estudar e você erra essas coisas que a gente tem certeza que vão estar lá, aí é difícil essa aprovação. Então foque naquilo que a gente tem certeza. Eu citei alguns exemplos aqui de conteúdo base, deixa aqui na descrição do vídeo para mim, se você já sabia o que era a VUNESP, se você conhecia, se você já conhece o conteúdo base da banca. Coloca aqui nos comentários, se tiver muitos comentários e as pessoas não souberem, a gente grava um outro vídeo só para falar sobre isso, conteúdo base da banca VUNESP. Deixe seu comentário aqui. Outra coisa, teve vestibular da UniCeub agora em julho. Você fez? Quero saber. Se você fez, também deixe seu comentário aqui. Se tiver alguma questão de exatas, matemática, física ou química, que você gostaria que eu resolvesse, explicando passo a passo para você como resolve, como ganharia tempo, como que isso cobra na VUNESP, quais são as características, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ver o seu comentário e fazer aqui esse vídeo para você. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado orientação para que você preste aí um bom vestibular e garanta a sua aprovação em medicina esse ano, ok? Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.